Meu nome é Helena. Tenho 35 anos, e há poucos meses voltei para a casa onde cresci, no interior de Minas. Um lugar com mais árvores que pessoas, mais silêncios que vozes. Depois do fim do meu casamento e da morte da minha mãe, era o único lugar que ainda fazia algum sentido. A casa, com seu alpendre antigo e janelas rangendo, parecia suspensa no tempo. Eu passava os dias ajeitando as coisas, limpando memórias. O quintal estava tomado de mato e folhas secas. Minha mãe adorava aquele jardim, e eu só queria que ele não me engolisse. Naquela tarde, o céu estava pesado. Nuvens escuras se formavam atrás das montanhas, e um vento estranho dançava entre as árvores. Eu estava podando um dos arbustos mais rebeldes do quintal quando senti meu tornozelo torcer. Foi tão rápido quanto dolorido. Caí de lado, com a tesoura voando da minha mão. Tentei me levantar, mas a dor era aguda. Uma pontada me atravessou inteira. Sentei-me na terra, frustrada, coberta de poeira, e por um instante, deixei que as lágrimas caíssem. Foi quando ouvi o som. Passos. No meio do mato alto. Virei o rosto e vi um homem se aproximando pelo fundo do terreno. Alto, moreno, expressão séria, mas não dura. Ele andava com um certo cuidado, como quem não queria assustar. Você tá bem? Perguntou com voz firme, mas gentil. Acho que torci o pé, murmurei, tentando disfarçar o constrangimento. Ele se agachou ao meu lado, sem invadir meu espaço. Posso te ajudar a entrar? Assenti, hesitante. Sem dizer mais nada, ele passou um dos braços pelas minhas costas e me levantou como se fosse leve. Um braço forte, cheiro de madeira e sabão. Me senti boba por reparar nisso. Ele caminhou comigo até a porta dos fundos da casa. Aquela que minha mãe dizia para eu nunca trancar. Quem entra por trás, entra com respeito, ela dizia. Ele me colocou sentada na cadeira da cozinha, apoiando meu pé numa almofada improvisada. Tem gelo? Na geladeira, última gaveta. Ele abriu a geladeira com naturalidade, pegou o gelo e uma toalha, e se ajoelhou diante de mim. Você não devia estar sozinha aqui, com esse jardim maluco, comentou, com um leve sorriso no canto da boca. E você é? Miguel. Moro 2 terrenos abaixo. Cheguei faz pouco. Tô reformando a casa da minha tia. Vi você mexendo no jardim e resolvi dar uma volta. E deu de cara com uma mulher caída no meio do mato. Ele riu, baixo. Algo assim. Durante os minutos seguintes, ele ficou ali, segurando meu tornozelo com cuidado, fazendo compressa e me observando com um olhar que eu não entendia, nem ameaçador, nem curioso demais. Apenas, atento. Obrigada. De verdade, falei, tentando parecer firme. Tudo bem. Se precisar de mais alguma coisa, é só gritar. Ou deixar a porta de trás aberta. E então, ele foi embora. Silencioso, como tinha chegado. Nos dias seguintes, o quintal ficou mais silencioso. O tempo esfriou, e eu passei a trabalhar dentro de casa. Mas, por algum motivo, deixei a porta dos fundos entreaberta. Não era medo. Era algo diferente. Como se eu esperasse que ele voltasse. Na sexta-feira, enquanto eu preparava um café, ouvi um barulho familiar. Passos leves. A porta se abriu devagar. Trouxe limão do meu pé. Tava cheio. Achei que você podia gostar. Miguel estava ali, parado na porta, segurando um pano com 5 limões verdes. E antes que eu pudesse responder, ele acrescentou. Também posso cortar uns galhos do fundo, se quiser. Aquele mato tá engolindo tudo.
Você costuma entrar sempre assim nas casas das pessoas? Ele sorriu. Só quando a porta tá aberta. A presença dele começou a fazer parte do cenário, como se sempre estivesse ali. Não todos os dias, mas nos momentos certos. Às vezes ele trazia algo da horta, um ramo de alecrim, tomates maduros, algumas raízes de gengibre. Outras vezes, apenas passava, dava um leve aceno com a cabeça e seguia adiante. E toda vez, sem exceção, entrava pela porta dos fundos. Era curioso. A casa tinha uma entrada pela frente, claro. Mas ele nunca usou. Como se já soubesse que era por ali que a confiança entrava. Naquela terça-feira, o céu estava limpo e o ar cheirava a terra molhada. Miguel apareceu com uma caixa de ferramentas e perguntou, do seu jeito direto e sem rodeios: "Posso dar uma olhada na janela do seu quarto? Vi de fora que tá solta. Perigoso bater com o vento e quebrar o vidro." Concordei com um gesto. Ele entrou, como sempre, em silêncio. Subiu as escadas com passos firmes, quase sem fazer barulho. Fiquei na cozinha, ouvindo o som discreto de pregos, madeira, e o arranhar suave da lixa. Quando desceu, quase uma hora depois, eu já tinha preparado café e biscoitos. Ele se sentou na cadeira em frente à minha, sem pedir. Pegou a caneca com as duas mãos, como se estivesse buscando calor. "Faz quanto tempo que você voltou pra cá?" perguntou, olhando pela janela. 4 meses. Desde que a mamãe se foi. Ele assentiu lentamente, sem comentar. Tomou um gole do café e depois falou, quase num sussurro: "Essa casa tem cheiro de história. Às vezes eu sinto que ela ainda tá aqui, sabe?" Confessei. Nas paredes, nas panelas, nas plantas do quintal. E talvez esteja mesmo. Aquilo ficou ecoando em mim por um tempo. A naturalidade com que ele disse. Como se não fosse estranho pensar que alguém permanece mesmo depois de partir. "Você sempre foi assim?" perguntei de repente. "Assim como?" Silencioso, presente, e meio misterioso. Ele riu. A primeira risada que ouvi sair de verdade. Nunca gostei de falar muito. As palavras, às vezes, mais atrapalham do que ajudam. E o que ajuda? Escutar. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Um silêncio confortável. Aquele tipo raro que não incomoda, que não exige nada. Apenas permite estar. Miguel se levantou, ajeitou a manga da camisa e disse: "Vou trazer umas tábuas semana que vem. Seu portão de trás tá cedendo. Você realmente gosta de entrar por essa porta, não é? Foi por ela que te encontrei. E, bem, parece que ela gosta de ficar aberta pra mim." Sorri. Era verdade. No dia seguinte, fui até a cidade comprar algumas coisas. Quando voltei, encontrei o portão do quintal consertado. As dobradiças novas, a madeira lixada, até pintada com verniz. E uma florzinha do campo, presa com barbante na tranca. Não havia bilhete. Só a flor. Algo dentro de mim se aqueceu. Não era paixão, não ainda. Era outra coisa. Era cuidado. Naquela noite choveu forte. A casa estalava com os trovões. Relâmpagos riscavam o céu e faziam a sala inteira brilhar por segundos. Estava sentada no sofá, enrolada num cobertor, quando ouvi batidas na porta de trás. Leves, 2 vezes. Abri. Era Miguel. Molhado, com os cabelos grudados na testa, segurando um pacote plástico. Sua cerca caiu com o vento. Peguei antes que voasse pro terreno do vizinho.
Achei que podia te avisar. Você tá encharcado. Entra. Vou pegar uma toalha. Ele hesitou por um segundo. Depois entrou. Enquanto ele secava os cabelos, sentei no outro lado da sala e observei. Como alguém tão discreto conseguia ser tão presente? Eu não sabia muito sobre ele. Só que morava sozinho, reformava a casa da tia, e que havia perdido alguém, ele nunca disse quem, mas dava para sentir. Havia um luto quieto em seus gestos. Sabe, tem algo estranho nessa casa, disse, olhando para a janela. O quê? Ela parece viva. Como se escutasse tudo. Como se lembrasse. Ela lembra mesmo, murmurei. E tem muito para contar ainda. Depois que ele foi embora naquela noite, percebi que algo dentro de mim tinha mudado. Não era sobre ele. Era sobre mim. Eu estava reaprendendo a gostar do silêncio. E de mim no meio dele. E, sem que eu percebesse, comecei a esperar pelas batidas na porta dos fundos. Como se cada uma delas fosse um lembrete de que, mesmo sem querer, ele já tinha entrado, não só na casa, mas na minha rotina. Depois daquela noite de tempestade, o jardim nunca mais foi o mesmo. As folhas secas foram levadas pelo vento, os galhos partidos formavam desenhos tortos no chão. Mas havia uma calma nova no ar, como se a casa também tivesse respirado fundo e deixado algo ir embora. Miguel continuava vindo, nunca avisava. Às vezes batia na porta de trás, outras vezes já estava dentro do quintal quando eu o via da janela. Com o tempo, fui aceitando essa presença como se sempre tivesse feito parte da casa. Na manhã de domingo, o céu estava limpo e o sol esquentava as telhas. Saí com uma caneca de chá e o vi ali, sentado no degrau do alpendre, afiando uma faca pequena. Trouxe mudas de manjericão e hortelã. Achei que seu jardim merecia um cheiro novo. E você sempre aparece assim, como se fosse, invisível? Eu só escuto o lugar. Ele me chama. Não respondi. Apenas me sentei ao lado dele, observando suas mãos calejadas. Era estranho, Miguel parecia mais confortável entre plantas e tábuas do que entre pessoas. Como se ele tivesse se escondido do mundo por tempo demais e agora estivesse reaprendendo a aparecer. Nos dias seguintes, passamos mais tempo juntos. Às vezes em silêncio, outras vezes falando de coisas simples. Plantas, ferramentas, receitas da mãe. Nunca conversávamos sobre passado, nem sobre sentimentos. Era como se houvesse um pacto entre nós, respeitar o que não era dito. Certa tarde, limpávamos um canto do quintal onde havia um banco de madeira antigo, coberto por era. Minha mãe costumava sentar aqui toda manhã, comentei, tirando as folhas devagar. Ela dizia que esse era o único lugar da casa onde o sol encostava primeiro. Parece um lugar sagrado, disse ele, parando de trabalhar por um instante. Ficamos ali, lado a lado, limpando sem pressa. A era caía como véu desfeito. Debaixo de tudo, ainda havia musgo, marcas de tempo, mas também algo intacto. Um espaço guardado. Sabe o que eu acho estranho? Perguntei, olhando para ele. Você aparece, ajuda, cuida, mas nunca fala de você. Nunca conta por que veio pra cá. Ele apoiou os braços nos joelhos, olhou pro chão e respondeu com calma. Porque contar dói. E aqui eu não quero doer. Foi a primeira vez que ele disse algo sobre si com verdade. Eu também vim pra cá pra não doer, falei. Mas às vezes acho que só mudei a dor de lugar. Ele assentiu, como quem entendia. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei olhando o teto, lembrando da voz dele. Havia algo naquela frase que me perturbava,
ou me curava. Não sabia ao certo. Caminhei até a cozinha, acendi a luz fraca, e percebi que a porta dos fundos estava encostada, mas não trancada. Como sempre. Parei ali por alguns minutos. Olhei para o escuro do quintal. E, sem saber por quê, peguei uma das flores que ele havia deixado na varanda outro dia, um raminho de lavanda seca, e deixei ali, no parapeito da porta. Como um gesto que não exigia resposta. Na manhã seguinte, fui acordada por um som estranho. Vidro? Madeira? Levantei rápido. Corri até o quintal e vi Miguel perto da cerca, abaixado, com as mãos sujas de terra. Tá tudo bem? Um dos postes da cerca cedeu. Achei melhor trocar logo. E, ele se virou, mostrando algo nas mãos. Achei isso aqui. Era uma pequena caixa de ferro, enferrujada, mas ainda fechada. Tava enterrada perto das raízes da jabuticabeira. A terra ali tava fofa. Levei a caixa para dentro, limpamos com pano molhado, e com certa dificuldade conseguimos abri-la. Dentro, havia cartas antigas. De minha mãe, escritas à mão. Algumas endereçadas a mim, mas nunca enviadas. Isso é inacreditável, murmurei, tocando o papel amarelado. Parece que ela deixou para você quando estivesse pronta. Passei os dedos sobre a caligrafia delicada, sentindo uma emoção que não sabia explicar. Miguel se afastou, respeitando o meu momento. Mas antes de sair, disse: as pessoas que amamos sempre acham uma forma de continuar falando com a gente. Mesmo quando o tempo tenta apagar. Naquela tarde, li todas as cartas. Cada uma me revelava uma parte da minha mãe que eu nunca conheci, seus medos, suas culpas, seus segredos. Em uma delas, ela falava sobre o medo de eu repetir suas escolhas, de me perder em amores que não cuidavam. E terminava com uma frase que nunca vou esquecer. Se um dia você abrir esta caixa, espero que esteja com alguém que entre pela porta de trás, com respeito e silêncio. Alguém que enxergue você inteira. Fechei os olhos. Eu estava. Depois de ler todas as cartas da minha mãe, algo em mim se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Era como se, finalmente, eu tivesse recebido a despedida que nunca tivemos. Miguel não perguntou nada. Não cobrou explicações, não tentou consolar. Apenas apareceu no dia seguinte com 2 pães caseiros e me deixou escolher o silêncio. Nos sentamos juntos no alpendre, olhando para o jardim que, aos poucos, voltava a respirar. O banco onde minha mãe se sentava agora tinha flores ao redor. Miguel tinha plantado sem me dizer nada. Você sabia que ela deixaria essas cartas? Perguntei, ainda com a voz rouca. Não. Mas quando vi aquela jabuticabeira, senti que tinha algo ali. Como se o tempo tivesse guardado para você. Suspirei fundo. Havia algo na forma como ele dizia as coisas, pausado, sem pressa, como se medisse cada palavra antes de deixá-la cair. Nunca ninguém cuidou assim de mim. Nem quando eu estava casada. E por que você acha que merece menos do que cuidado? Porque me acostumei com pouco. Ele virou o rosto devagar, me encarando por alguns segundos. E então disse: a gente se acostuma com pouco quando esquece do próprio valor. Mas isso não muda quem a gente é. Fiquei em silêncio. Não porque não tinha resposta, mas porque talvez aquela fosse a resposta. Naquela noite, fui até o quarto da minha mãe. Fazia meses que não entrava ali. A janela estava fechada, e o ar tinha cheiro de saudade. Passei os dedos sobre o espelho antigo, os livros de receitas, a colcha feita à mão. Sentei na beirada da cama e fiquei ali, sentindo o tempo passar devagar.
Peguei uma das cartas de novo e reli a última frase. Não tenha medo de abrir novas portas. Mas cuide bem de quem entra. Principalmente se for por trás, com calma e verdade. Desci as escadas, fui até a cozinha e, pela primeira vez, tranquei a porta da frente. A da sala. A do corredor. Só deixei uma aberta, a dos fundos. Na manhã seguinte, Miguel apareceu com uma expressão diferente. Não era tristeza, mas algo mais denso. Ele trazia um caderno nas mãos. Vim devolver isso. É seu. Era da minha tia. Mas eu escrevi muito nele. São coisas minhas. E, eu quero que você leia. Por quê? Porque você já abriu tantas janelas. Talvez seja minha vez. Peguei o caderno com cuidado, sem saber exatamente o que dizer. Ele apenas assentiu, deu um passo atrás e saiu pelo mesmo caminho de sempre. Durante 2 dias, não vi Miguel. Nem no quintal, nem no alpendre, nem entre as árvores. Mas o caderno ficou ali, na minha mesa, me chamando. Na terceira noite, resolvi abrir. As páginas estavam cheias de letra firme, mas com algumas rasuras. Ele escrevia como falava, direto, sincero, sem floreios. Falava da perda da mãe, do irmão, da infância que passou calado, da cidade grande que o engoliu e do cansaço de ser invisível. Mas foi na última parte que minha respiração falhou. Foi aqui que, pela primeira vez em muitos anos, alguém me olhou sem querer me consertar. Foi aqui que encontrei uma porta aberta, mesmo quando o mundo inteiro estava trancado. Talvez eu tenha chegado só para ajudar. Mas, sem querer, fiquei. Fechei o caderno com as mãos tremendo. No dia seguinte, levantei cedo. Fui até a casa dele. Era a primeira vez que eu fazia o caminho ao contrário. A porta da frente estava fechada. Dei a volta pelo quintal e me aproximei da lateral. Havia uma janela aberta. Bati devagar. Miguel. Ele apareceu no batente, surpreso. Eu li o caderno. E eu também não quero mais ser invisível. Houve um instante de silêncio. Ele saiu pela porta lateral e veio até mim. Paramos de frente um para o outro, como 2 pássaros tentando descobrir se era seguro pousar. Eu não sei como se faz isso, confessei. Recomeçar, confiar, deixar alguém ficar. Nem eu. Mas a gente pode aprender junto. Eu assenti, e naquele momento, sem beijos nem promessas, senti que algo começava a nascer. Algo leve, mas firme. Como raízes recém-plantadas num chão fértil. Naquela noite, ele veio jantar comigo. Fiz arroz, feijão, legumes assados. Ele trouxe um vinho barato e 2 velas pequenas. O que estamos comemorando? Perguntei, servindo os pratos. Que a porta dos fundos continua aberta. Sorrimos. E comemos em silêncio. Mas dessa vez, era o silêncio de quem se escuta mesmo quando não diz nada. As semanas seguintes foram de luz morna e passos leves. Miguel passou a dormir em casa algumas vezes, mas sem pressa, sem invadir nada. Ele sempre esperava que eu deixasse a porta dos fundos entreaberta. Era como nosso sinal silencioso de que ele era bem-vindo. O jardim florescia de um jeito diferente. O banco da minha mãe agora era o nosso lugar de descanso, e as tardes passavam com cheiro de chá de erva doce e som de pássaros entre as árvores. Às vezes, eu me pegava rindo sozinha. Como se o silêncio da casa, antes tão pesado, agora apenas respirasse junto comigo. Mas toda calmaria carrega uma correnteza por baixo. E naquele domingo, o telefone tocou cedo demais. Dona Helena?
Aqui é do Hospital de São Brás. O Sr. Miguel da Silva deu entrada esta madrugada. Acidente na estrada. Meu corpo gelou. O chão pareceu se mover debaixo de mim. O médico explicou que não era grave, mas ele havia batido o carro ao tentar desviar de um cão no meio da pista. Um braço fraturado, alguns pontos na testa. Só isso. Mas para mim, já era tudo. Corri para o hospital. Quando cheguei, ele estava acordado, com um curativo no rosto e o braço engessado. Sorriu ao me ver, mesmo com a dor evidente. Você sempre entra pela porta dos fundos, falei, tentando conter as lágrimas. Hoje fui imprudente. Devia ter escutado o vento, ele sempre avisa. Sentei ao lado dele, segurei sua mão boa, e pela primeira vez, ele encostou a testa na minha. Achei que, comecei. Eu também, respondeu. Mas tô aqui. Ainda aqui. Naquela tarde, levei Miguel para casa. Ele insistiu em passar pelos fundos, mesmo com o braço engessado. Porta da frente é fria, disse. A dos fundos tem cheiro de verdade. Coloquei ele no sofá, preparei uma sopa, e ficamos ali, com a TV ligada num volume baixo. À noite, ele adormeceu com a cabeça no meu colo. Eu passei os dedos devagar pelos cabelos dele e percebi que, pela primeira vez em anos, eu não tinha medo do futuro. Mas o destino é mestre em criar curvas onde a estrada parecia reta. 3 dias depois, recebi uma carta. Sem remetente. Endereçada a mim. Dentro, apenas uma frase. Você não conhece quem entrou na sua vida. Cuidado com quem se esconde atrás de plantas. Meu coração gelou. As letras eram recortadas de revistas, como nos filmes antigos. Fiquei parada por minutos, sentindo o mundo girar. Naquela noite, não consegui dormir. Guardei a carta numa caixa e tranquei todas as portas da casa. Até a dos fundos. Miguel percebeu. Aconteceu alguma coisa? Só, senti um pressentimento ruim. Acho que foi o acidente. Ainda tô nervosa. Ele não insistiu. Mas os olhos dele ficaram diferentes. Como se soubesse que eu não estava dizendo tudo. Nos dias seguintes, tentei agir normalmente. Mas aquela frase me corroía. Comecei a vasculhar pequenos detalhes, documentos, nomes, histórias que ele contou. Algo não batia. Um número do documento parecia apagado. Uma data de nascimento diferente do que ele havia mencionado. Na madrugada de sexta, esperei ele adormecer e fui até o quarto onde ele deixava sua mochila. Dentro, encontrei uma velha carteira de couro. E um envelope dobrado várias vezes. Nele, uma ficha policial. Nome, Miguel da Silva. Acusação, agressão, em 2009. Arquivado. Caso encerrado. Sem condenação. Senti o chão sumir sob meus pés. Voltei para a sala, sentei no escuro. Quando ele acordou, me viu ali, com o papel nas mãos. Você queria me proteger de quê? Ou de quem? Miguel ficou em silêncio por longos segundos. Eu fui outro homem. Há muitos anos. Depois que meu irmão morreu, eu me perdi. Tive raiva do mundo, das pessoas, de mim mesmo. Aquilo foi real. Mas eu mudei. Eu jurei nunca mais ser aquele homem. Por que não me contou? Porque achei que você me veria como todos os outros. E eu não suportaria. E a carta? Aquela carta anônima, foi alguém do seu passado? Ele não respondeu de imediato. Depois apenas disse: talvez. Talvez alguém que não aceitou minha mudança.
que ainda quer me ver no chão. Ficamos em silêncio. Eu o amava. Mas amar não é apagar o passado de alguém. É saber lidar com as sombras que ele carrega. Na manhã seguinte, fui ao correio e enviei todas as cartas da minha mãe para escanear e guardar. Ao voltar, encontrei a casa vazia. Na mesa, uma flor de lavanda seca e um bilhete. Eu entrei pela porta dos fundos para não assustar. Mas talvez eu tenha trazido mais do que deveria. Se um dia sentir que posso voltar, estarei esperando do lado de fora. Sentei no banco do jardim, abraçada às cartas da minha mãe. As flores balançavam com o vento. Um pássaro pousou na jabuticabeira e depois voou. Talvez Miguel tivesse ido embora por amor. Ou por medo. Ou pelos dois. Mas alguma coisa me dizia que aquela história não tinha terminado. Não ainda. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.